Mais uma vez, conosco, o pneumologista, referência, Dr. Mauro Gomes, bate um papo com a gente aqui no Vivo Esporte. Dr. Mauro Gomes, já estivemos aqui, já esteve presencialmente no programa, hoje não podemos por causa, em respeito da OMS, das recomendações, mas o senhor está via Skype com a gente, ao vivo também. Obrigado por participar com a gente, Dr. Mauro. Júlio, é um prazer voltar a falar com você, voltar a falar com os telespectadores da Band Esportes. Nós estamos aí à distância dessa vez e é necessária essa distância por conta das normas restritivas. O quanto mais as pessoas puderem respeitar, ficar em casa para não correr o risco da contaminação, isso é fundamental para que a gente possa conter um pouco esse avanço muito rápido da epidemia. Quem trabalha nos hospitais já está vendo um grande número de casos e é preocupante se as pessoas adoecerem gravemente de uma maneira rápida, simultaneamente, porque não haverão recursos para todos. Por isso é importante essa restrição, ficar em casa nesse momento e curtindo os programas bons como o seu, né, Júlio? Pô, doutor, vindo da sua parte, a gente fica muito feliz. Obrigado mesmo, a sua participação é extremamente fundamental nesse momento também que estamos vivendo todos os brasileiros e todo mundo, né? Eu quero salientar para você mais uma vez aqui, e é melhor ressaltar sobre o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta para o Dr. Mauro, está ao vivo com a gente, 99979-139, o WhatsApp está aí para você. Eu já começo fazendo uma pergunta, doutor. Que novidades temos aí na área de pneumologia sobre a pandemia do coronavírus, doutor? Quais as novidades do momento? Olha, Júlio, o que nós temos é que não há ainda uma perspectiva de vacina tão próxima para se possa ser utilizada durante essa pandemia. Talvez para daqui um ano e meio a gente possa estar mais protegido. Medicação também não há uma medicação realmente efetiva que vá parar com esse vírus. Então, o que nós precisamos é tomar as medidas protetoras, principalmente no ambiente doméstico, lavagem das mãos frequentemente, quando não for possível, friccionar as mãos com água e sabão, detergente, utilizar o álcool gel, manter os ambientes bem ventilados, tomar os cuidados com as pessoas de risco, especialmente as pessoas idosas, as pessoas que têm já doenças outras, como doenças respiratórias crônicas, asma, bronquite, enfisema, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm doenças cardíacas. Essas pessoas precisam ser protegidas. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas jovens não preocupadas com a situação, entendendo que elas estão sob menor risco e continuam circulando pela cidade, continuam frequentando academias, e aí agora vimos a medida acertada do governo de restringir mais a circulação das pessoas, porque essas pessoas vão trazer o vírus para dentro de casa e vão contaminar os seus pais, vão contaminar os seus avós, suas pessoas queridas, e essas pessoas podem estar em risco de morrer por conta de uma irresponsabilidade e de uma negligência de pessoas que não estão entendendo a necessidade fundamental de ficar em casa no atual momento. Né, Júlio? No passado, as pessoas, os nossos avós, bisavós, eles eram convocados para ir para a guerra. Hoje nós estamos pedindo uma convocação para ficar sentado no sofá vendo a televisão, pessoal. Não parece tão difícil como no passado. Muito bem colocado, viu, doutor Mauro Gomes, sobre a negligência e irresponsabilidade de algumas pessoas. Eu tenho comentado aqui no programa, e a gente abriu o Vivo Esporte ontem já falando sobre isso, não é hora de mimimi, isso aí é inerente às nossas vontades, o que está acontecendo. Você acha que está todo mundo feliz de estar em casa? Não, né? Então a gente tem que ter, nesse momento, muito bom senso e entendimento de que talvez nós sejamos hospedeiros do coronavírus, não sintamos aí os sintomas com meio que um pleonasmo, mas podemos aí passar para as pessoas que são mais velhas e trazer óbito a essas pessoas. Então é muito importante agora a gente seguir as regras que estão sendo colocadas por todos os governos, pela OMS, pelo governo federal, estadual e municipal. A gente ouviu agora mesmo o Dória comentando sobre o Bruno Covas falando sobre o fechamento dos parques. Outra coisa muito importante, viu, doutor? Eu quero até fazer uma colocação juntamente com o senhor aqui. Muitas pessoas estão indo aos supermercados estocar alimento em casa e tem gente que, se começar a acentuar esse lance de estocar comida em casa, vai ter gente que vai ficar sem comida, e não é para tanto também, né? Pode sair, comprar o básico, aí sai com os devidos cuidados tomados, mas não precisa chegar lá e encher 2, 3 carrinhos, né, doutor? Mesmo porque o supermercado é um ambiente de aglomeração de pessoas, né? Você vai passar lá com um ambiente de aglomeração, pessoas
todas ali tentando ao mesmo tempo comprar, pondo a mão nos produtos, a chance de contaminação existe também num ambiente como esse. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita calma, não se deixar levar pelo pânico. A preocupação é preocupante. Se não fosse preocupante, os países não estavam fechando fronteiras, a gente não estaria tomando medidas restritivas. É preocupante, mas se cada um tomar os seus cuidados, cada um tomar as suas restrições, muito provavelmente nós vamos passar por esse período de uma maneira menos dramática do que aconteceu em outros países, como na Itália. Vamos começar com algumas perguntas dos telespectadores agora, o doutor Mauro. Bom, vamos lá, tem uma pergunta aqui chegando, acho que é do Nordeste, porque o código é 88 aqui. O calor do Nordeste faz o coronavírus se contaminar mais rápido? Não existe nada relacionado a isso, Júlio. Se acreditava, e agora eu estava ouvindo o doutor Davi Wipp passando o boletim, se acreditava, antes do coronavírus chegar ao Brasil, que o comportamento dele num país tropical pudesse ser diferente do que foi em países mais frios, como os países da Europa. Mas não é o que aparentemente está acontecendo. Certo. Um comportamento bastante agressivo aqui em nosso país também. Vamos para mais uma pergunta aqui que é muito importante. Eu vou até ler na tela aqui. Pode colocar para mim, ô Caio, por favor. Pergunta ao Dr. Mauro, ouvi que não podemos utilizar o medicamento ibuprofeno. Isso é verdade? Aliás, Dr. Mauro, disseram que não era permitido, depois voltaram atrás. Explica para a gente sobre isso, doutor. Júlio, existe uma controvérsia realmente em relação ao ibuprofeno. Existe um estudo que demonstrou que as pessoas que fizeram uso do ibuprofeno evoluíram pior do que as que não utilizaram. Existem alguns estudos contraditórios. Não existe uma resposta definitiva para isso. Portanto, na dúvida, não utilizem o ibuprofeno, porque na dúvida quanto ao risco é preferencial que se utilize outros analgésicos, outros anti-inflamatórios, se você por acaso precisar utilizá-los, e não o ibuprofeno. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Eu sou... vamos na tela aqui que fica mais fácil para eu ler também, por favor, Caio. Coloca para a gente aí. O pessoal está ligando aqui, só dá um toque. A gente não consegue atender a ligação no ar, tá bom? Então você manda, por favor, para mim o seu WhatsApp. Nem áudio eu consigo colocar. Escreve para a gente aí, se for possível, tá? Sou José Ramos, de Guarapari, no Espírito Santo. Tenho 64 anos e faço controle de diabetes leve. Qual que é o risco dele, doutor Mauro? Olha, as pessoas acima de 60 anos possuem um risco aumentado, conforme vai aumentando a década, 60, 70, 80, um risco maior de morte pelo coronavírus. A associação com uma doença como diabetes é um potencial risco maior. Portanto, essas medidas restritivas e precaução de higiene que tem que ser, que a gente todos devem tomar, especialmente devem ser respeitadas pelas pessoas acima de 60 anos com diabetes e principalmente pelas pessoas que moram com esses indivíduos. Porque se não adianta somente ele tomar as medidas e as pessoas do restante da casa não tomarem, essas outras pessoas podem passar o vírus para ele. Eu queria deixar uma observação para os jovens, Júlio, porque eu vejo muito jovem entendendo, é uma doença do idoso, porque a imprensa fala muito nisso, é uma doença que vai matar mais o idoso. Olha, eu trabalho em um hospital, nós temos já vários casos internados, desde indivíduos de 17 anos de idade, pessoas de 32, 34 anos, que já utilizam o respirador, que estão entubados em UTI, podem até não morrer, os jovens podem morrer menos, mas a doença pode ser grave e a pessoa pode evoluir com sequelas respiratórias permanentes para o resto da vida e ficar com limitações respiratórias para o resto da vida. Então não é pelo fato da pessoa jovem morrer menos que o idoso que ela não deve se preocupar, porque as consequências de uma doença mais grave podem ser permanentes e comprometer o restante da vida. Portanto, as restrições valem para todos, os cuidados valem para todos e todos precisam respeitar para a gente tentar estancar essa epidemia, Júlio. Doutor, o senhor tocou também num fato importante sobre as sequelas, né? O doutor Nabil Goraeb comentou conosco essa semana sobre as sequelas no sistema cardiovascular, para quem tem o coronavírus. E agora o senhor está falando no âmbito respiratório. Quais poderiam ser essas sequelas, doutor Mauro? Júlio, existem várias sequelas pulmonares que podem acontecer para uma pessoa que tem uma infecção respiratória grave e que fica entubado no respirador na UTI por muito tempo.
né? As mais simples são danos permanentes nos brônquios e a pessoa fica com uma doença chamada bronquiectasia, onde os brônquios ficam dilatados e a pessoa fica tendo infecções respiratórias para o resto da sua vida, com muita secreção e falta de ar. Isso é uma sequela que eu diria a mais simples. A mais grave é uma sequela chamada fibrose no pulmão, onde o pulmão ele fica como que enrijecido, ele perde a capacidade de pegar o oxigênio do meio ambiente, de transportar o oxigênio que a gente respira para dentro do sangue, e a pessoa vai ficar limitada com falta de ar o resto da vida e, em casos extremos, precisando usar o cilindro de oxigênio para o resto da vida. Portanto, fiquem atentos, porque os jovens podem não morrer tanto quanto os idosos que têm doenças associadas, mas podem ter sequelas permanentes. Fiquem em casa, respeitem as regulamentações, isso é importante. Se isso não fosse importante, o mundo inteiro não estaria adotando essas medidas, porque foi-se observado já desde a China e depois pela Europa que somente as medidas restritivas é que impedem que o vírus se transfira ou se transmita rapidamente de pessoa para pessoa. Doutor Mauro, bem bacana, bem esclarecedor esse bate-papo contigo. Tem mais perguntas aqui, ó. Doutor Mauro, o que você acha dessa mortalidade absurda que está ocorrendo na Itália? Falta de suporte, infecções cruzadas com bactérias? Essa pergunta aí é do Renato Pereira, doutor. Renato, eu não saberia dizer especificamente a questão da Itália, porque eu não vivi a realidade, não conheço a epidemiologia da Itália. A gente sabe que na Itália existem pessoas mais idosas, uma população idosa muito grande, e o que se diz, pelo menos na imprensa e alguns especialistas, que a Itália demorou a tomar as medidas restritivas que eram necessárias no momento que começou a epidemia. O Brasil, alertado por esse problema italiano e já da China, antecipou essas medidas restritivas. E as pessoas, o que a gente observa é que as pessoas estão negligenciando um pouco essas medidas. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que eu acabei até... deixa eu localizá-la novamente aqui, que eu achei muito interessante, que a pessoa fala que ela sobre medicamento para lúpus também. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui, que eu achei... Júlio, eu posso até te adiantar o que está acontecendo. Não, pode falar, então. Existe um medicamento que foi divulgado hoje pela imprensa e pelas redes sociais, um medicamento utilizado para pessoas que têm doenças autoimunes, que principalmente é utilizado para artrite reumatoide. Eu não vou falar o nome do medicamento aqui, Júlio, porque isso aconteceu uma corrida às farmácias de uma maneira desnecessária, as pessoas esgotaram o estoque desse medicamento e não existe uma comprovação efetiva que esse medicamento combate o coronavírus de maneira eficiente. Existem alguns estudos iniciais que foram feitos na França, foram feitos na China, com algumas conclusões que parecem animadoras, só que é um medicamento que as pessoas usam para tratar malária, usam para artrite reumatoide e outras doenças autoimunes. O que ocorreu em 24, 48 horas foi que esse estoque de medicamentos se esgotou praticamente em todas as farmácias, e as pessoas que realmente precisam desse medicamento, que são pessoas que possuem doença autoimune grave, cujo medicamento é fundamental, estão agora ficando sem o remédio, porque irresponsáveis estão correndo às farmácias, tomando medicamento sem prescrição médica, acreditando que estão mais imunes ao coronavírus, estarão mais protegidos ao coronavírus. Desculpa algumas vezes, Júlio, ser um pouco incisivo, mas eu acho que o momento exige que algumas pessoas tenham a sua atenção chamada, porque estão agindo com um comportamento que pode ser prejudicial para a coletividade. A gente tem que ser incisivo em alguns momentos. Eu estava comentando aqui na redação com o pessoal ontem, lembra quando foi sugestionado pelo governo federal que as pessoas começassem a usar o cinto de segurança? Muitas pessoas não usavam, todo mundo fala, use o cinto, evita a morte, evita danos mais graves num acidente. O que o governo teve que fazer? Ele teve que impor aí uma sanção para quem não usasse o cinto ser multado. Não, e isso aí, gente, deixa eu até colocar, a gente não está generalizando, sabe? Claro que eu acho que o Brasil está respondendo muito bem hoje a esses apelos que estão sendo feitos pelos governos, sabe? A gente percebe em São Paulo, hoje eu estava vindo para Bandeirantes, eu que normalmente demoro 45 minutos, 50 minutos, se moro próximo daqui para chegar até Bandeirantes, tenho chegado em 20 minutos. Então a gente percebe que as pessoas não estão saindo de casa, têm respondido a esse apelo. Mas ainda tem pessoas que insistem na vontade própria, insistem em fazer eu faço o que eu quero e eu não estou preocupado com o que está acontecendo com os outros, que no meu entendimento, no meu humilde entendimento, eu acho isso um egoísmo, sabe? Porque nós temos, o senhor tocou num assunto extremamente importante. E quem usa? E quem tem aí esse problema de autoimunidade que precisa desse medicamento para lúpus? Vai ficar sem?
Como é que faz? Então é muito importante a sua colocação, a gente tem que ser objetivo nesse momento. Não é chamar a atenção de ninguém, é expor para as pessoas a realidade que está acontecendo. Vamos seguindo aqui, doutor. E olha, está chegando muita mensagem para a gente aqui. O senhor não é infectologista, mas acho que o senhor pode responder essa pergunta aqui. Boa tarde, o mosquito pode transmitir o coronavírus, visando que ele pica várias pessoas? É a Camila. O mosquito, ele pica uma pessoa que tem coronavírus, pica outra pessoa pode ser contaminada dessa forma, doutor Mauro? Não é essa forma de transmissão da doença. O mosquito vai transmitir dengue e outras doenças, febre amarela, mas não o coronavírus. O coronavírus é o contato pessoal entre as pessoas por meio das secreções respiratórias, quer dizer, tosse, espirro, até mesmo a saliva, e essas secreções que ficam sobre as superfícies da mesa, dos objetos pessoais, que podem ser tocados pelas pessoas e levado depois esse vírus para dentro da gente, quando a gente põe a mão à boca ou contamina o alimento que vai comer. Então, não é o mosquito, dessa vez, o responsável. Agora surgiu aí um post esses dias atrás sobre a barba. A barba, ela pode ser, facilitar a contaminação do coronavírus, a pessoa que tem barba, porque o Caio tem uma barba aqui que é muito, assim, apreciada pelas pessoas, ele está preocupado com isso. Tem que fazer a barba, doutor? Conta pra gente. Olha, Júlio, infelizmente, para quem tem barba, os riscos de ter uma contaminação por qualquer tipo de vírus ou bactéria é maior, porque eles ficam acumulados nos pelos. E existe, inclusive, uma normatização do Serviço de Controle de Infecções americano, mostrando quais os tipos de barba que poderiam ser permitidos ou não, porque aquela barba mais cheia, mais carregada, realmente é uma fonte maior de contaminação. Acumula ali as bactérias. Acumula, exatamente. Acumula. Mantém ela mais cerradinha, então, se for possível, para o seu próprio benefício, né? Bom, prazer, sou a Bia Barros. Deixa eu mandar um abraço para a Bia. A Bia, ela esteve em Catanduva no começo do mês, agora fazendo uma palestra para 450 mulheres, né? Grande Bia Barros, tive para a gente conhecê-la no Hotel Casagrande há uns 10, 15 anos atrás. Bia, obrigado pela companhia. Ela faz uma pergunta para a gente aqui: podemos ir à piscina tomar sol e nadar mesmo sem ter contato com ninguém? Não, a restrição vale para tudo, até porque se todo mundo resolver fazer isso, a aglomeração vai estar na piscina e vai estar nas praias. Por isso o governador do Rio, se não me engano, já soltou a medida proibitiva para as pessoas irem à praia. E aqui em São Paulo, a proibição ir aos parques. Uma pergunta chegando para a gente aqui, doutor, de Curitiba. Deixa eu ver aqui, ó. Esse vírus, eu acho que já fizeram essa pergunta ontem e ela é interessante, viu, doutor? Quanto tempo que ele demora aí para desaparecer na superfície? Júlio, a gente ainda não sabe tudo sobre esse vírus, não é? Eu vou mostrar um comparativo com o vírus da gripe, que é o vírus influenza. O vírus influenza vive 7 dias em cima das superfícies. O vírus o coronavírus, não deve ser muito menos do que isso, não. Por isso é importante limpar frequentemente as superfícies, pia, mesa, objetos, né, quando possível até o álcool gel sobre as superfícies, porque o vírus sobrevive dias sobre as superfícies. Tá certo, doutor. Deixa eu seguir aqui. Vamos fazer uma pergunta eu quero até fazer uma pergunta interna aqui com a nossa produção, porque está chegando muitas perguntas via WhatsApp. Podemos continuar aqui, né, pessoal? Tem muita pergunta chegando aqui, são muitas as dúvidas das pessoas. Por exemplo, tem uma aqui, doutor, que é de Teresópolis. Se houver algum sintoma mais leve, como dor de garganta absurda, aí já não é um sintoma mais leve, né? Uma dor de garganta absurda é sem febre. Pode-se tentar cuidar em casa com vinagre e sal e boa alimentação? Ou qualquer sintoma se deve procurar o hospital? A Paula Guedes, porque ela falou, aconteceu com ela ficou de repouso e está bem. Paula, um abraço para vocês aí em Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma região lindíssima. E obrigado por participar com a gente aqui também no Vivo Esporte. Responde para a gente, doutor. Excelente essa pergunta, Júlio, porque nós estamos numa época agora no Brasil onde não só tem coronavírus, mas é a época da gripe também. O vírus do influenza, que é o vírus da gripe, vai causar muita gripe nas pessoas, e outros vírus que causam resfriados vão causar as gripes e os resfriados nessa época. 80% dos casos de coronavírus vai parecer um resfriado também. Então as pessoas vão ter uma irritação na garganta, vão ter um pouquinho de tosse, um pouco de dor de cabeça, e vão passar alguns dias, essa pessoa vai ficar bem, a pessoa vai tomar aquele analgésico comum, aquele remédio caseiro que ela está acostumada em casa. Passou aqueles 4, 5 dias, ela vai estar bem.
20% dos casos de coronavírus é que a pessoa vai precisar procurar o hospital e ser hospitalizada, que são aqueles casos onde acontece febre alta, né, uma tosse persistente. Geralmente essa tosse é uma tosse bem importante, bem persistente, e principalmente a falta de ar. Falta de ar é o sinal principal, é o alerta principal que a pessoa precisa ir ao hospital. Se for uma gripezinha, onde a pessoa tem um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de tosse, tossinha seca, leve, um mal-estar rápido, passageiro, é melhor ficar em casa, tomar os analgésicos, os remédios caseiros que ela está habitualmente acostumada a tomar, porque se ela for num pronto-socorro, primeiro, o exame do coronavírus não vai ser feito. O exame do coronavírus, na grande maioria dos hospitais, está sendo feito somente para os casos internados e graves, porque a própria Organização Mundial de Saúde disse ontem, não tem exame para todo mundo. Então ela não vai para o pronto-socorro, porque não vai ser feito o exame. Segundo, ela vai para um pronto-socorro, provavelmente vai ter contato com pessoas com o coronavírus e pode se contaminar. Então, se for um resfriado leve, um pouquinho de dor de garganta, um escorrimento do nariz, o nariz um pouco entupido, um mal-estar passageiro, nessa época grave que a gente está vivendo, não só do nosso país, mas da história da humanidade, é importante ser tolerante com alguns pequenos sintomas. A gente vai ter que ser tolerante com alguns pequenos sintomas e procurar o atendimento médico naqueles sintomas principais. Anotem aí, pessoal em casa, febre alta, e o que é febre alta? Acima de 37,8. Não é aquela 36,5, 37, 37,8 e falta de ar. Se você tiver um cansaço maior que o cansaço habitual que você tem quando sobe escada, sobe uma ladeira, um cansaço que você fica ofegante, muitas vezes esse cansaço pode ter chiado no peito, né? A pessoa respira num ritmo, numa velocidade mais rápida do que o normal, esse é um sinal de alerta muito grave que você precisa ir para o pronto-socorro. Fora a febre alta e o cansaço importante, a falta de ar importante, melhor e mais prudente ficar em casa. Inclusive, eu me recordo, a minha avó, que faleceu com 93 anos de idade, veio da Itália, ela curava os filhos dela e os netos dela no passado, que a gente tinha problema de respiratório ou de pneumonia, alguma coisa assim, com um emplastro quente nas costas. Era um remédio que acho que era tiro e queda no passado. Né? Mas não sei se ainda é. Vale isso ainda hoje, doutor Mauro? Vale isso ainda hoje, não? Hoje, no passado, onde não existiam outras opções de tratamento, esses remédios eram o que a gente poderia usar. Esses emplastros, eles, por conta do calor, para quem tinha secreção no pulmão, isso ajudava a mobilizar um pouco a secreção. Hoje, com a existência de medicamentos muito mais eficientes e antibióticos e etc., esses tratamentos alternativos, eles caíram em desuso. Vale lembrar também que na época da sua avó, que ela usava emplastro, muito mais pessoas morriam de problemas respiratórios do que hoje. Sobreviviam realmente aqueles fortes que tinham uma saúde perfeita, porque aqueles que tinham uma saúde um pouquinho mais debilitada, eles morriam muito mais rapidamente. A média de idade que as pessoas, raramente, no passado, chegavam aos seus 93 anos, né? As pessoas viviam bem menos. Só lembrando que naquela época era o que tinha para hoje, essa é a realidade. Era o que tinha, né? Era o que tinha para hoje, né? Bom, a gente vai encerrar aqui, eu quero só, juntamente contigo, tem mais uma pergunta aqui que a pessoa fala: boa tarde, é contraindicado dar uma caminhada ao ar livre, mesmo sem não tocar em ninguém, e voltar para casa e deixar o tênis na porta? É a Adriana. Adriana, acho que até eu mesmo posso responder para você. Eu acho que no caso desse não tem problema. O problema é que se todo mundo pensar em fazer isso, é começar a congestionar as ruas. A gente sabe que tá difícil ficar em casa. É complicado você ficar fechado dentro de casa, dá vontade de sair para correr, para fazer alguma coisa ao ar livre, mas já pensou se todo mundo pensar em fazer isso também vai ficar um pouco complicado, né? Doutor... Júlio, só um adendo, é importante até nos condomínios. Eu vejo que alguns condomínios mantêm a sua academia aberta, a piscina aberta. Acho que é necessário que as pessoas do próprio condomínio se reúnam e fechem esses equipamentos, porque são ambientes de fonte de contaminação. Não é o fato de sair de casa para ir para uma academia que você não pode, que você pode fazer as mesmas coisas na sua casa. É importante que no próprio condomínio tenham essas medidas, porque imagina se de repente se alastra dentro de um condomínio uma infecção como essa. Hoje, muitos dos condomínios são clubes, né? Você tem 5, 6 torres, onde moram 3, 4 mil famílias, 1.000 famílias às vezes num condomínio, né? Então é preocupante. Doutor Mauro, a gente tem que sair para o intervalo. Eu quero
te agradecer por participar do nosso programa Vivo Esporte. Foram respostas esclarecedoras e importantes. Nós temos aqui mais de 200 perguntas que chegaram via WhatsApp, então creio que podemos, mais uma vez, talvez a semana que vem ou outra, a gente falar mais sobre esse caso, que é o que é a realidade do momento hoje. E obrigado por estar com a gente aqui, mais uma vez, solicitado no Vivo Esporte, viu, doutor? Forte abraço para o senhor. Ô, Júlio, obrigado. É sempre um prazer encontrar você, encontrar o pessoal da Band Esportes. É um prazer participar. Fico à disposição sempre que possível para a gente tentar esclarecer o máximo possível para que as pessoas se previnam dessa infecção grave que está assolando todo mundo.